Você já se pegou no meio de uma prova com alguma questão que não sabia nem por onde começar? Você já teve que estudar alguma questão que não tinha nem ideia de qual alternativa escolher? Óbvio, né? E se eu te disser que existe uma forma de você aumentar a sua chance de acertar uma questão, mesmo sem saber como resolvê-la? Meu nome é Bruno Ferreira e no conteúdo de hoje eu vou te ensinar como aumentar a sua eficiência toda vez que precisar chutar uma questão. Bora lá! Da primeira vez que eu fiz a prova do ITA, eu errei uma questão de física e se eu soubesse o hack que eu vou ensinar para vocês hoje, eu teria acertado. E eu vou mostrar essa questão para vocês daqui a pouco, mas antes eu preciso dar um exemplo de um fato curioso que aconteceu comigo. O exemplo é uma questão que eu vou utilizar para introduzir o conceito por trás dessa estratégia de chute. E essa questão eu conheci na minha primeira entrevista de estágio da vida. Foi no meio da pandemia, da confusão toda. Eu estava querendo fazer um estágio, eu tinha conhecido pela faculdade. E o nome da empresa é Com Dinheiro. E a gente estava no meio de uma videoconferência. Tinha 2 entrevistadores e eram algumas perguntas lógicas que eles estavam me fazendo. E o mais interessante é que durante toda a entrevista eu tinha que falar para os entrevistadores qual era a minha linha de raciocínio. Eles queriam saber o que eu estava pensando, o que eu estava tentando para resolver as questões. E foram ao todo 2 questões bem complexas que eu tinha que ir resolvendo e falando sobre a questão enquanto eu era entrevistado. Não era nenhuma questão objetiva, eu tinha que desenvolver tudo. E essa é a questão que eu recebi na entrevista. Se quiser, pode pausar o vídeo e tentar resolver. E aí, tentou resolver? Então, depois eu descobri, inclusive, que essa questão já fez parte das entrevistas de emprego da Amazon. Mas vamos ao que interessa. Como eu consegui resolver aquela questão? Bom, naquele momento eu não tinha quase nada para falar para os entrevistadores. Eu não tinha uma linha de raciocínio muito bem definida. Eu nunca tinha visto uma questão parecida na vida. Eu não conseguia trabalhar com aquele formato de fio. Eu não sabia se aquilo era uma parábola, se aquilo era uma hipérbole, se aquilo era uma semicircunferência. Eu não tinha muita ideia para onde correr. Não sabia que contas fazer, como eu ia descobrir a distância entre aqueles 2 postes. E depois de bastante tempo tentando, fazendo contas, escrevendo, eu tive uma ideia. E essa ideia é justamente o conceito por trás desse hack. É a ideia de levar a questão para o seu caso limite. Mas o que é o caso limite? Nessa questão, em que é pedida a distância entre os postes, os casos limites são justamente quando os postes estão totalmente afastados, em que nesse caso o fio é uma reta, ele está completamente esticado, e aí é óbvio que a distância entre os 2 postes é 80 metros, já que o fio estaria totalmente esticado, mas na questão ele fala que o ponto mais baixo do fio está a 10 metros do chão. Então, nesse caso limite, a questão não estaria sendo respeitada. Não é isso que acontece de verdade. Mas vamos parar para pensar em um outro caso limite para essa questão. É um caso um pouquinho mais interessante. Você consegue imaginar? Bom, é quando os 2 postes estão juntos um do outro, em que a distância entre eles é 0. Nesse caso, o fio vai ficar na vertical, já que não tem distância entre os postes. Assim, a distância do topo do poste até o ponto mais baixo do fio é de 40 metros, já que cada metade do fio tem 40 metros e elas estão na vertical. Então, a distância do chão até o topo do poste é 50 metros, daí subtrai 40 metros de fio e sobram justamente os 10 metros que a questão disse que tinha entre o ponto mais baixo do fio e o chão. Logo, a distância entre os 2 postes é 0. E foi assim que eu cheguei no resultado dessa questão. Expliquei todo o meu raciocínio para os entrevistadores e eles disseram que a resposta estava correta. E é esse o conceito de levar a questão para o seu caso limite que eu utilizo nessa estratégia de chute. Mas, Bruno, como eu faço para aplicar isso numa prova de vestibular? Bom, você lembra daquela questão de física que eu te falei no início do vídeo que eu tinha errado na prova do ITA? É justamente ela que eu vou usar agora para te ensinar como utilizar esse método na prova. Essa questão envolve o equilíbrio de um corpo extenso, que é um conteúdo de física dentro da parte de mecânica. E nela temos uma barra em equilíbrio. Essa barra em equilíbrio está sendo segurada pelo fio, que está preso na parede, e também por uma superfície. Tem a quina da superfície em contato com a barra, e essas forças estão segurando a barra. E a questão pede, basicamente, a distância entre o centro da barra e o ponto de contato da barra com a quina. Dessa forma, a questão pede essa razão da distância dividida pelo tamanho da barra para cada ângulo θ que a barra pode assumir. Bom, da forma tradicional, para resolver essa questão, você deveria dizer que a força resultante que age na barra é 0, já que ela está em equilíbrio, e que o torque resultante na barra também é 0, já que ela não rotaciona. Mas se você não soubesse disso enquanto fazia a prova, mesmo assim, você conseguiria resolver a questão levando ela ao seu caso limite. Então vamos imaginar, quais seriam os casos limites nessa questão? Lembrando, a barra precisa estar em equilíbrio, e essa é a única condição que é botada no problema. Nessa questão, o que varia é o θ, que é o ângulo que a barra faz com a horizontal.
E para cada θ, a barra vai estar em equilíbrio e a distância d vai ser diferente. Então, quais seriam os casos limites para esse θ? Seria, primeiro, quando o θ fosse muito pequeno, próximo de zero. Nesse caso, a barra estaria praticamente na horizontal, quase encostando no chão. Mas existe um outro caso, que é o caso que eu vou utilizar para resolver a questão. É o caso em que o θ vai para muito próximo de 90 graus. Quando o θ vai para muito próximo de 90 graus, é exatamente assim que a questão fica desenhada. E o pulo do gato está aqui, nesse formato, nesse exemplo, no caso em que o ângulo está muito próximo de 90 graus, a gente consegue resolver a questão sem ter que aplicar aquelas condições de equilíbrio. Bom, vamos dar uma olhada com mais detalhe nesse caso. A gente sabe que o θ é um ângulo que está bem próximo de 90 graus, certo? Deve ser algo próximo de 89,99 graus. A gente sabe ali que o seu seno deve ser bem próximo de 1, já que o seno de 90 é 1. O cosseno deve ser bem próximo de 0, já que o cosseno de 90 é 0. Então a gente já tem alguns detalhes sobre esse ângulo que pode nos ajudar. E sobre o D? O D, que é a distância entre o centro da barra e o ponto de apoio da barra na superfície. O que você vê na foto que te mostra o que está acontecendo com o D? O que o problema mostra que está acontecendo com essa distância? O ponto de contato está ficando cada vez mais próximo da ponta superior da barra. Então, quanto mais a gente aproxima um ângulo de 90 graus, mais esse ponto de contato vai chegando próximo da ponta superior da barra. Então, a gente pode perceber que no caso em que o θ é muito próximo de 90 graus, o D passa a ser muito próximo de L sobre 2. Então, a gente meio que tem a resposta para um caso, que é o caso em que o θ é quase 90 graus, vamos dizer 90 graus, fazer conta com os 90 graus. Bom, então a gente sabe o que acontece para um caso, que é o caso em que o ângulo está bem próximo de 90 graus. Nesse caso, a distância D é justamente muito perto de L sobre 2, que é metade da barra. Então, a razão que ele pede na questão D sobre L vai ser 1 meio, já que D é metade da barra e L é o comprimento da barra. Então, a gente acaba de concluir que para θ muito próximo de 90 graus, a razão D sobre L vai ser bem próxima de 1 meio. E aí, testando um ângulo bem próximo de 90 graus nas alternativas, a gente tem que chegar numa resposta bem próxima de 1 meio. Então tenta aí jogar um ângulo bem próximo de 90 graus nas alternativas, para ver qual delas dá 1 meio. Vamos fazer os testes. Nas letras B e D, em que tem o cosseno, eu já disse que o cosseno de um ângulo bem próximo de 90 graus é muito próximo de zero. Então a resposta dessas alternativas seria bem próxima de zero. Mas não foi nessa resposta que a gente chegou. A gente chegou na resposta bem próxima de 1 meio. Já na letra A, temos a tangente no numerador. E a tangente para um ângulo como 89,99 graus é um número muito grande, vai ficando cada vez maior quanto mais vai ficando perto de 90. E a resposta que a gente chegou é 1 meio, não chega nem perto. Então vamos analisar as duas últimas alternativas. A letra C traz seno ao quadrado de θ sobre 4. Seno ao quadrado de θ, sendo θ um ângulo bem próximo de 90, o seno vai ser um número bem próximo de 1, certo? Então seno ao quadrado vai ser um número bem próximo de 1. E a resposta da letra C seria 1/4. E para a mesma coisa para a letra E, a resposta seria 1 meio, aproximadamente. Então, para um ângulo igual a 89,99 graus, a resposta que mais se aproxima da verdadeira é a letra E. Então a gente acaba de concluir que a resposta da questão é a letra E, sem ter que fazer nenhuma conta do equilíbrio da questão. A gente acabou de acertar uma questão do ITA, sem ter que usar o equilíbrio de forças, o equilíbrio dos torques, numa questão em que esse era o caminho mais convencional a se seguir. Então, se você não se lembrava disso no momento da prova, mas sabia essa técnica de chute, você garantia um ponto. Sendo assim, eu sugiro que você treine bastante esse método, que apesar de não funcionar com todas as questões, pode ser bem útil para você. Inclusive, foi bem útil para mim, eu utilizei na prova do ITA, e eu utilizei também na minha primeira entrevista de estágio, naquela questão que eu mostrei para vocês no início do vídeo, e com certeza foi muito útil para eu saber naquele momento. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer bastante conteúdo relevante para vocês por aqui. Valeu!